Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje em Provérbios, no capítulo 24, e o versículo de número 28. Está escrito assim: Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Este é o assunto para hoje. Nós encontramos aqui mais um conselho de Salomão, advertindo sobre testemunhar de maneira negativa contra quem quer que seja. A orientação é: não sejas testemunha sem causa. Nós encontramos que, para ser uma testemunha verdadeira, é tão difícil, às vezes, para relatar como algo aconteceu. Inclusive, as autoridades, quando vão fazer a investigação, eles vão procurar testemunha e ninguém quer ser testemunha da coisa certa. Mas aqui, o que Salomão está dizendo é testemunha sem causa, ou seja, testemunha falsa. E o número de testemunhas falsas é incrivelmente maior do que o número de testemunhas verdadeiras. Infelizmente, este é o mundo em que nós vivemos. E por isso sempre estamos dizendo sobre a inversão de valores. O correto, o certo, o direito não tem valor, não tem proponente, mas o errado, o falso, o enganoso, existem multidões que fazem em coro parecer que é verdade, quando na verdade não é. Mas aqui o conselho é para não ser testemunha sem causa contra o teu próximo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo são todas as pessoas. Pode ser o próximo ou o próximo distante, não importa. O ser humano, na relação da criação de Deus, um é próximo do outro. Eu vou ser próximo de alguém e outras pessoas vão ser o meu próximo. Então, tenho compromissos e responsabilidades com eles. Por isso que a palavra de Deus diz para não ser testemunha sem causa. Ah, mas fulano me fez mal, mas não tenho muito conhecimento com fulano, não vai fazer diferença. Vai sim fazer diferença. Porque todos nós viemos da mesma matriz, da mesma origem. E então, quando fazemos mal a um, estamos prejudicando a outros. O conceito de Jesus é fazer somente às pessoas aquilo que gostaríamos que elas fizessem a nós. Se há uma coisa que nós não gostaríamos que as pessoas fizessem conosco ou contra nós, nós também devemos ter o mesmo senso de compreensão e saber que também não podemos fazer às pessoas aquilo que não gostaríamos que fizéssemos conosco. Nenhum de nós gostaríamos de ser acusado injustamente, de ter uma testemunha falsa para nos levar, às vezes, à barra dos tribunais, para um julgamento, para uma possível condenação, para uma... que podemos dizer, retirar algum valor das pessoas. Não. Isso que a palavra de Deus diz é: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Através das palavras, as pessoas podem enganar, dizer uma coisa, afirmando que é verdade, quando ela mesma sabe que aquilo não é verdade. Então essa é a testemunha sem causa. Se não há uma causa aparente, se não há um motivo,
que culpe a pessoa, que ela realmente tenha consciência de ter feito algo errado, e mesmo que tenha feito, ela que deve dar conta dos seus feitos, porque nada ficará impune, nada ficará escondido, nada se esconde dos olhos de Deus. E aqui nós observamos, o conselho é: não sejas testemunha sem causa. Quando nós começamos a olhar e observar alguns textos da palavra de Deus, nós vamos entender que isto é muito prejudicial. Muitas vidas, reputações, família, casamento, posições são afetadas e prejudicadas por conta de uma testemunha sem causa. As pessoas têm tido muito prejuízos em razão disto. E quando nós observamos que é para não ser testemunha sem causa, significa que se eu não posso falar bem de alguém, no sentido de ajudá-la, eu não devo me prestar a prejudicá-la, a colocar embaraços, a inventar mentira contra aquela pessoa, para que ela seja prejudicada, que as pessoas passem a desconfiar dela. Então, é o que nós precisamos entender, é isto. Por isso é que a palavra de Deus, ela nos afirma o seguinte: para não ser testemunha sem causa contra o próximo. Então, quando olhamos por este prisma, Deus abençoe, irmão presbítero Cristiano Zucap, Deus abençoe, irmão Moisés Rodrigues. Então, nós encontramos aqui, por exemplo, no capítulo 19, o versículo 28 de Provérbios, está escrito assim: a testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Já em 14:6 de Provérbios, está escrito assim, 14:6. O escarnecedor, 14:5, desculpe. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. No capítulo 18, o versículo 5, está escrito assim: não é bom ter a respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. E no capítulo 21, o versículo 28, em Provérbios ainda diz: a testemunha mentirosa perecerá. Qual é o resultado da pessoa se prestar a ser uma testemunha sem causa, uma falsa testemunha, uma testemunha de Belial? Se ela vai perecer em razão daquele comportamento que ela tem com relação a um inocente. Então, quando nós encontramos isso, esse conselho de Salomão é um conselho salutar, necessário. Nós precisamos atentar bem para isto, porque está bem claro, dizendo o seguinte: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Às vezes as pessoas vivem numa amizade, numa confiabilidade, numa lealdade profunda e, de repente, por alguma situação, por alguma circunstância que causou um desencontro, um desentendimento, surge um conflito, uma rivalidade, uma disputa, e agora um quer prejudicar o outro. E começa a levantar uma sorte de inverdades contra aquela pessoa sem causa, somente no sentido de vê-la ser prejudicada.
Então, o conselho da palavra de Deus é: não sejas testemunha sem causa. Eu não devo ser testemunha sem causa. Você viu? Não, vi, eu sei como é que foi, e não sei nada. Isso acontece muito nos tribunais. Os tribunais, infelizmente, acontece muito disso. Às vezes uma pessoa, um trabalhador, ou qualquer outra situação que a pessoa tenha sido prejudicado em alguma coisa, não consegue resolver no diálogo, na conversa, é preciso ir às barras dos tribunais. Quando chega lá, então, logo a parte que está sendo chamada para trazer o esclarecimento sobre aquilo que está sendo colocado, logo assedia uma testemunha aqui, uma ali, uma acolá, conta a eles uma história conforme o seu propósito, ou instrui elas o que é que elas vão falar lá diante das autoridades, e elas chegam lá e a pessoa que está ali não conhece aquelas testemunhas, nunca viu, não sabe quem é, mas elas estão testemunhando contra ela, no sentido de que ela seja prejudicada. Então isso é o que diz aqui, é uma testemunha sem causa. A pessoa não viu, não sabe nada, não teve conhecimento, apenas foi instruído, certamente por conta de alguma vantagem, para depor contra um inocente. Observe que na palavra de Deus nós temos exemplos. Em 1 Reis, no capítulo 21, os versículos 9 e 10, está escrito assim, uma história muito conhecida a respeito de Nabote. Nabote era uma pessoa que ele recebeu uma vinha como herança de seus pais. E a herança de Nabote, ela estava junto ao palácio de Acabe, que capítulo 21 diz, sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote israelita, uma vinha em Israel estava junto ao palácio de Acabe, que Acabe falou a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a valia em dinheiro. Porém Nabote disse, guarde-me o Senhor que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe não teve acordo. Nabote não aceitou, valorizou a herança dos pais. Acabe foi para casa desgostoso, semblante triste. Chegou lá, Jezabel percebeu e perguntou, que há que está tão desgostoso o teu espírito? E por que não come pão? Aí ele disse, que eu falei com Nabote, e dá minha vinha, ou troca, ou te dou dinheiro. E ele disse, não darei a minha vinha. E isso foi o suficiente. O que fez Jezabel? Jezabel lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote israelita. Jezabel. Eu não tinha nada a ver com o negócio. Eu te darei a vinha de Nabote. De que forma? Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com sinete, mandou aos anciãos, aos nobres que havia na cidade e habitavam com ele. Escreveu dizendo, apregoai um jejum, ponde a Nabote acima do povo. E ponde, observe agora, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então veja, ela fez um salseiro terrível, arrumou 2 testemunhas, 2 filhos de Belial, para testemunhar a mentira contra Nabote, levou diante do povo. O povo não estava sabendo de nada, porque isso era uma artimanha de Jezabel. O povo acreditou naquelas testemunhas e o que fizeram? Consentiram em apedrejar Nabote. Nabote morreu, mas não abriu mão da sua vinha. Elias, quando soube disso, profetizou contra Jezabel, que disse, no lugar em que Nabote morreu, os cães iriam lamber o sangue de Jezabel. E foi exatamente o que aconteceu. Veja que colocaram aqui 2 homens,
filhos de Belial, testemunha sem causa contra o próximo. Eles não sabiam de nada, não viram nada e contaram uma história mentirosa. O segundo exemplo nós encontramos do próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 26, os versículos 59 a 62, está escrito assim, observe. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Falso testemunho, tá vendo? Testemunha sem causa. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas. Viram como apresentou? Se apresentou muitas testemunhas falsas. Mas o que eles queriam não estava condizendo. E por fim apareceram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse, não respondes nada? E eles aceitaram essa mentira e incriminaram Jesus e o levaram à condenação. Com testemunha falsa. O inocente foi condenado sem nada dever. Outro que observamos o exemplo na palavra de Deus é com relação a Estevão. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os versículos 11 a 14, está escrito assim. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E hesitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele o arrebataram e o levaram ao conselho. 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então veja aqui, na própria Escritura Sagrada, exemplos de falsas testemunhas. Testemunhas sem causa, para prejudicar o próximo. Quando o conselho que Salomão deixou registrado para nós aqui em Provérbios 24 e 28 é: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Então há um comprometimento que nós precisamos ter unicamente com a verdade. Não precisamos usar de artifício para angariar benefícios, posições, recompensas e cargos, usando da falsidade. Quantas pessoas têm trabalhado desta forma, têm tirado as pessoas na sua inocência, fazendo uma acusação grave contra elas, que não se pode confirmar, porque é falsa, e as pessoas que fazem o julgamento não se prestam a averiguar corretamente e se dão por satisfeito e trazem o veredito. É assim na família. Quantas famílias se destroem por causa de uma testemunha falsa? Quantos casamentos se derretem por conta de testemunha falsa? Quantos empregos se perdem por conta disso? Quantas posições se perdem por causa de falsa testemunha? E principalmente, também, no meio daqueles que dizem servir a Deus, mas não vivem a realidade da vida cristã de temor, fidelidade, lealdade, obediência, sinceridade diante de Deus, que se prestam a estas coisas de ficar
inflamando um e outro para prejudicar um inocente que está lá fazendo o seu serviço, trabalhando para Deus, sendo leal, sendo fiel, mas tem alguém alimentado pelo poder de Satanás para testemunhar contra. E faz um barulho terrível, e o inocente é crucificado, é condenado, é tirado da sua função, é colocado no desprezo, é mal visto, é mal falado, é evitado pelas pessoas por conta de uma testemunha falsa. Um filho de Belial. Quantos têm sofrido isto na pele? Mas o que diz a palavra de Deus? Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Quem sabe você que está me ouvindo nesta hora, ou depois há de ouvir esta mensagem, vai dizer, isso aconteceu comigo. Pois é, a maioria das pessoas tem passado por essa amarga experiência de ser apontado e acusado por uma testemunha sem causa, um filho de Belial, que se levanta porque não tem na sua vida o brilho, a comunhão com Deus que aquela pessoa tem, ou a confiabilidade no trabalho, na família, e portanto, como ele não tem e o outro tem, aquilo lhe incomoda. E por sentir-se incomodado, ele vai procurar um meio de trazer uma rasteira, de derrubar aquela pessoa. Mesmo que para isso ele consiga arregimentar testemunhas falsas. É o que está escrito aqui. Não digas, ou não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Deus abençoe, irmão Isaías Gomes. Então, aqui está a nossa reflexão para hoje. Não seja testemunha sem causa. Se alguém lhe chamar, se alguém lhe perguntar, se alguém contar uma história para você, para que você repita na presença de outros, não se preste a isso. Não se venda para Belial. Seja leal e fiel a Deus. E quando isto acontecer, diga, não é verdade. Se você tiver conhecimento, diga, não é verdade. Não é desta maneira. É preciso que se levante homens e mulheres de fibra, de palavra, de verdade, de comprometimento, com amor ao próximo, para não prejudicá-lo, mas para preservá-lo na sua inocência e na sua pureza. Então aqui está, não sejas testemunha sem causa. Se em algum tempo você se prestou a isto, a ser uma testemunha sem causa, uma testemunha falsa, um filho de Belial, está na hora de se arrepender, confessar ao Senhor, pedir a Ele perdão e endireitar os seus caminhos. E seja uma testemunha verdadeira. A palavra de Deus diz, a testemunha verdadeira não mentirá. Mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Eu não quero ser uma testemunha falsa. Eu quero ser uma testemunha verdadeira. E haja vista que nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Como é que nós podemos testemunhar a respeito do Senhor Jesus, falar dos seus feitos, das suas obras, e contra o próximo nós agir como uma testemunha falsa, uma testemunha de Belial? Veja o que nós encontramos aqui em Provérbios, no capítulo 26, o versículo 2 diz assim, olha. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, Deus trabalha a favor do inocente. Ele não incrimina o inocente e não inocenta o criminoso, o condenado, o mentiroso. Não. Deus é justo. Ele defende o inocente, mas ao culpado ele não tem por inocente. Então aqui está, mais uma vez,
não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Porque enganarias com os teus lábios? Querendo Deus, amanhã retornaremos.